Saúde a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dando continuidade àquele assunto ainda de abrindo as Escrituras, hoje eu vou falar um pouquinho sobre Satanás, o querubim ungido, porque fala lá em Ezequiel 28, Isaías, ele fala sobre um rei, o rei de Tiro, e fala também sobre Nabucodonosor em Isaías. E aqui há uma confusão, as pessoas usam esse texto aqui para dizer que na verdade o Deus aqui está se referindo ao rei de Tiro e está se referindo ao rei Nabucodonosor. Então, vamos tentar clarear um pouquinho esse assunto aqui para aqueles que defendem, né? Uns defendem uma coisa, outros defendem outra. Vamos lá. Então, Ezequiel 28, no capítulo 28, diz assim, ó, a partir do versículo 11. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro. E dize-te, assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria, perfeição e formosura. No versículo 13, estiveste no Éden, jardim de Deus, cobria-te de toda pedra preciosa, cornalina, o topázio, o ônix, a crisólita, o berilo, o jaspe, a safira, a granada, a esmeralda e o ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado, foram preparados. Eu te coloquei como querubim da guarda, no versículo 14. Estiveste sobre o monte santo de Deus, andaste no meio das pedras afogueadas. No versículo 15, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que em ti se achou iniquidade. Pela abundância, no versículo 16, pela abundância do teu comércio, o teu coração se encheu de violência e pecaste, pelo que te lancei profanado, fora do monte de Deus, e o querubim da guarda te expulsou do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que te contemplem. No Isaías, no capítulo 14, e do versículo 12 em diante, diz assim, ó, que se refere aqui a Nabucodonosor. Lá se referia ao rei de Tiro. Aqui se refere ao rei Nabucodonosor. Como caísse do céu a estrela da manhã, filha da alva, como fosse lançado por terra, tu que prostrava as nações, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, mas nas extremidades do norte. Subirei acima das alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, levado serás ao Seol e ao mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão e considerar-te-ão e dirão, é este o varão que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos? Então veja, irmão, se você olhar isso aqui, depende da maneira que você olha isso aqui. Porque esses textos aqui, esses dois textos aqui, eles estão cheios de parábolas, eles estão cheios de alegoria, e até mesmo de metáfora. Então, porque é por isso que a pessoa que estuda a Bíblia, a pessoa que busca o conhecimento de Deus, que estuda verdadeiramente a teologia, o teólogo, ele busca mais, ele busca colocar brilho no texto, ele busca detalhes no texto, no contexto, e busca nas entrelinhas de um texto, de um assunto, ele busca então essas alegorias, ele busca essas parábolas, ele busca essas metáforas, ele busca isso e traz, então o Espírito Santo nos dá a revelação acerca daquele assunto. Então, se nós olharmos aqui no sentido carnal, no sentido de leitura,
Tem pessoas que já li 300 vezes a Bíblia, vai ler 500 e não vai entender nada, porque se ele não tem a inspiração do Espírito Santo, ele não vai sair da mesmice. Então, se nós olharmos aqui como uma pessoa comum, uma pessoa normal, uma pessoa que não tem, digamos assim, não é inspirado por Deus para a leitura e para buscar esses assuntos que eu falei, acabei de falar, dessas alegorias, dessas metáforas, dessas parábolas, não vai conseguir entender o texto. Jesus, ele usava de parábolas. Parábolas era da tradição judaica, o judaísmo usava isso. Eles usavam para ensinar as doutrinas, eles colocavam, porque a parábola ela é muito simples de entender. Por exemplo, Jesus usa muito a parábola com um agricultor. A parábola faz você interpretar o texto. Quando eu digo assim que o semeador saiu a semear, você logo imagina um semeador, já imagina ele com a semente na mão e imagina ele semeando essa semente. Então você interpreta, a interpretação é tua. Eu digo a parábola, mas a interpretação é tua. Se eu disser que a pessoa lançou a rede, o que você imagina? O que é uma rede? Lançou aonde essa rede? Na terra? Não, lá, você logo já interpreta que foi lançado na água e logo interpreta que essa rede vai em busca de peixes. Então, é tudo assim, se eu te falar do grão de mostarda, que a fé é do tamanho do grão de mostarda, você não vai entender que o grão da mostarda é uma montanha enorme. Logo vai entender que ele é bem pequenininho, o grão da mostarda. Se você conhece ainda mais, você vai entender que é minúsculo o grão da mostarda. Ou se a colheita da uva, Jesus usou muito essas parábolas, mas quando ele falava da colheita da uva, quando ele falava de todos esses assuntos aqui, logo as pessoas começavam a interpretar e a cabeça deles já começava a funcionar para frente. Então, se você começar a entender isso aqui como uma parábola, então você já começa a entender que tem mais coisa no texto além do que você leu aqui. Porque se você for ler, assim como eu falei, ler por ler, você vai entender que no Ezequiel 28 está falando sobre o rei de Tiro. Uma coisinha aqui para nós, aqui. Hoje, existe muita gente, nas várias denominações que existem nesse mundo, que estão formando os seus próprios reinados, né? O meu reino. No meu reino é assim. Aqui quem quiser trabalhar comigo tem que ser dessa forma. No meu reino. E ou saindo é o meu filho que fica no meu lugar, ou é o meu genro que fica no meu lugar, em prejuízo de todo, às vezes de todo um rebanho, de toda uma denominação. Mas isso existe hoje. Existe hoje muitas pessoas se sentindo dono de tudo, se sentindo o próprio rei, querendo se assentar nos lugares mais altos e se colocando mesmo nessa posição nos lugares mais altos. Então hoje existe ainda, é só você verificar nas diferentes denominações por esse mundo afora aí, você vai perceber que existe isso, pessoas se adonando de uma coisa que não é dele. Porque já existe um dono, que é o próprio Deus, o Cristo, ele morreu pela igreja, então não cabe um outro se apossando da igreja. Essa posse ela é exclusiva e pertencente a Jesus Cristo. Ele está empossado, ele está reinando, ele é que reina. E não as pessoas que pensam que são maiores do que os outros, pensam que pode, pensam que isso aqui. Então, existe. Hoje, se nós fôssemos olhar essas coisas, se fosse levar para esse lado aí, tem muita coisa errada aí que era bom que as pessoas se corrigissem. Então, aqui a gente pode entender o seguinte: quando Deus falou, quando Deus mandou que o profeta falasse isso aqui, acerca disso aqui, o profeta Isaías e o profeta Ezequiel. Então, ele estava dizendo assim, é como se ele estivesse dizendo assim, gente, olha, eu estou vendo por trás do ministério dele, eu estou vendo por trás desse reino fictício que ele está criando aí, eu estou vendo o próprio Satanás comandando esse reino dele. O próprio Satanás elevando ele ao monte mais alto, porque aqui há uma comparação também, né? Porque quando você fala de parábolas,
quando você fala de parábolas, então se refere aos judeus, aos costumes judaicos. Mas quando você fala em alegorias, é os costumes gregos. E se você for entender nas alegorias, a alegoria ela te dá coisas além do que está escrito no texto. Então você consegue ver mais através das alegorias, você consegue ver mais daquilo que está escrito no texto. Então, quando se fala que as alegorias é do costume grego, então o grego eles têm lá o Monte Olimpo, que é o monte mais alto na Grécia. Então, quando diz que se assenta no monte mais alto, lá na ilha de Tiro, está dizendo que ele está no Monte Olimpo, digamos assim, da ilha de Tiro, desse lugar onde estava o rei de Tiro. E quando se fala ao norte, é porque é ao norte de Israel. Fica mais ao norte, mais ao noroeste, talvez, de Israel. Então, veja assim, ó. Então, daí essas alegorias, ela te dá além do texto. Então, que ele está se sentindo orgulhoso, que ele está cheio de orgulho, que ele está se sentindo o bam, 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 como diz aí, o povo diz. Então, ele estava se sentindo grandioso e ele estava se sentindo que ele se sentava no lugar mais alto. E o próprio Deus dizendo, você se assenta nas alturas, você quer ser igual a Deus, você está se elevando. É uma alegoria, de fato, falando acerca de Satanás, porque Satanás, Deus vê através desses textos aqui, através disso que ele está falando para Tiro, através disso que ele está falando para Nabucodonosor, Deus vê por trás dele, vê ele, o próprio a reencarnação do Satanás, digamos assim, ele vê a manifestação do Satanás no reinado desses dois reis, tanto o Nabucodonosor como o rei de Tiro. Então é Deus vendo, dizendo, olha, eu vou comparar vocês com alguma coisa lá nos altos céus. Porque quando você olha para esse texto, você vê que seria impossível para um homem ter aqui, vamos olhar agora nas entrelinhas desse texto, seria impossível para um homem ter o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Seria impossível para um homem ter isso. Ele queria ter, ele queria ser, ele se imaginava dessa forma. Ele dizia, porque o próprio Deus dizendo assim, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz, assim diz o Senhor teu Deus, era selo de perfeição. Então, estivesse no Éden, aqui também dá para entender também, se você quiser mais uma linha, mais uma vertente nesse assunto aí, você consegue ver aqui Adão, quando ele estava no Éden, estava na perfeição, estava num lugar perfeito, e ele foi lançado fora daquele lugar. Então Deus usa várias alegorias aqui para mostrar a situação desses dois reis, a situação que eles se encontravam, e o orgulho subiu muito alto os dois, e Deus disse que eles seriam abatidos. Um foi comer capim e ele também foi abatido. Então, veja, olha, depende da maneira que você olha. Mas se você olhar por esse lado que eu estou te falando, por exemplo, as parábolas é um gênero literário de uso comum no judaísmo e literatura rabínica na explicação de doutrina. E, como eu falei, a interpretação pertence ao ouvinte. Já Jesus usava para criticar as interpretações da lei, para criticar a falsa imagem de Deus e do seu reino. Ele usava para criticar, já colocando a interpretação na mente das pessoas de que era falsa a maneira com que eles diziam que estavam cumprindo a lei, e que era falsa a imagem de Deus que eles apresentavam, não era aquela, a imagem de Deus verdadeira não era aquela, e o reino de Deus também não era aquilo que eles estavam imaginando. Então, Jesus falava dessas parábolas para o povo, e o povo entendia exatamente, interpretava já na sua mente, ele já interpretava isso. A alegoria, então, faz uma narrativa dos textos, muitas comparações, pertence à literatura grega. Então, enquanto a parábola ela é específica
sobre um assunto, quer dizer, se eu estou falando de um semeador, então logo você entende ele semeando. Mas quando você fala de alegoria, ela faz na narrativa dos textos e muitas comparações. Quer dizer, de um mesmo texto, muitas comparações. Eu disse para você aqui que podia ser feito através de parábolas, que foi esse assunto, ou poderia ter usado o texto literalmente, que daí literalmente estaria falando de Nabucodonosor, está falando do rei do rei de Tiro. Mas também poderia fazer alegoria, que aí há interpretação, várias interpretações, várias vertentes de um mesmo assunto. Mas se você entender dessa forma que eu te falei, vou repetir aqui para você entender. Se você entender dessa forma, de que Deus está dizendo para ele, olha, eu vejo por trás do teu ministério, por trás do teu reinado, eu vejo quem está comandando. Quem está comandando é aquele que já quis estar num lugar mais alto lá no céu. É aquele que o orgulho subiu a cabeça. Quem está por você é aquele que esteve lá na perfeição, aquele que esteve andando em pedras afogueadas. Quem está por detrás de vocês é que você não está vendo, mas eu estou vendo e estou dizendo isso para você. Então, dessa maneira, a interpretação fica mais fácil de você entender. É por isso que às vezes o próprio Jesus, ele disse em Lucas 10:18, ele diz, né, que eu vi o Satanás descer como um raio. Eu vi ele descer como um raio dos céus. Então, para aqueles que dizem que Satanás não existe, que isso aqui é o rei de Tiro, que isso aqui é o rei Nabucodonosor, eu tenho algo interessante para te falar. O Satanás, ele é muito visível no nosso meio, ele está no nosso meio, agindo em todos os sentidos, agindo nos governos, agindo dentro das igrejas, dentro dos ministérios, ele continua agindo, porque ele é especialista em encontrar brechas, e através dessas brechas ele trabalha. Ele trabalha de maneira que cega a pessoa, ele se sente, se você for olhar lá nas tentações de Jesus, teve um momento que ele foi um momento, ele estava com fome lá, e ele disse, o maligno disse para ele, dessas pedras faça delas pão e coma e se alimente. Quer dizer, a concupiscência da carne. Depois mandou que ele pulasse lá do pináculo do templo, no lugar, na muralha, na parte mais alta da muralha de Jerusalém, e disse, pula daqui que os anjos eles susterão as tuas mãos e você não tropeçará em uma pedra, eles te guardarão em todos os teus caminhos, embora ele negou esse texto, que te guardarão em todos os teus caminhos. Mas também no monte da tentação, disse, olha, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Ainda hoje, a concupiscência dos olhos, o orgulho, a soberba, vem dominando os governantes, inclusive nas mais diferentes denominações por aí afora. Não vou citar nomes, mas todos sabem as denominações aí, as pessoas estão se sentindo uns reis dentro das denominações. Também até quando se lança daqui para baixo, ele estava falando exatamente das pessoas que querem, elas querem se sentir famosa, elas querem se sentir melhor do que os outros, e aí vem muitas coisas aí que eu não vou comentar aqui, porque eu só vou arranjar encrenca para minha cabeça. Mas se vocês olharem, vocês vão ver isso. As pessoas querendo aparecer, as pessoas querendo se sobressair, as pessoas querendo ser famosa, em todos os sentidos. É pregador, é ensinador, é cantor, é presidente de campo, isso aqui, tudo. Pastores, você sabe que existe nas mais diferentes denominações desse mundo. E o que eu estou querendo fazer aqui? Eu estou querendo te ajudar, porque o Satanás, ele existe, ele é uma realidade e não haverá, alguém já disse assim, eu já ouvi alguém dizendo assim, eu estou orando por diabo e o Satanás para eles se converterem, para Deus ter misericórdia deles, ter compaixão deles e eles se converterem. Eu vou dizer uma coisa para vocês, não haverá salvação para eles. Não haverá salvação para eles. Mas eles são muito real. O diabo e o Satanás são muito real. E veja,
no milênio, no reino milenal, no final da grande tribulação, o Satanás será preso por 1000 anos, mas não queira saber o estrago que ele vai fazer na grande tribulação. Ele vai tentar destruir o máximo que ele puder de tudo, porque a especialidade dele é destruir, roubar, matar e destruir. Essa é a especialidade dele. E ele será preso por 1000 anos, mas no final de 1000 anos, no final do milênio, quando será instaurado o milênio, depois da grande tribulação, ele será solto por um tempo. E ele ainda levará alguns com ele. A Bíblia diz que a Bíblia levará alguns com eles. Só então ele será preso para sempre, lançado no inferno, e para sempre ficará lá com o diabo, com a besta, com o falso profeta, e todos aqueles que morreram sem Cristo. Então, entenda isso, ele existe sim. Para de interpretar errado esse texto, para de interpretar errado. Você pode usar ele sim como o rei de Nabucodonosor e como o rei de Tiro, mas se você olhar com os olhos da fé e se você olhar com a inspiração do Espírito Santo e usar as parábolas, as alegorias e também metáforas, você vai perceber que na metáfora você vai perceber que a qualidade de ver alguma coisa em outro, a metáfora. Então, Deus mostrando que através do rei de Tiro está Satanás por detrás de todas aquelas obras más que ele estava fazendo. Então, vamos procurar agir da maneira certa, vamos interpretar os textos da maneira certa, vamos andar na direção de Deus, todos nós, para que nós nunca sejamos comparados ao rei de Tiro, comparados ou vistos por Deus como o rei de Tiro, ou vistos por Deus como o rei Nabucodonosor. Que Deus tenha compaixão e tenha misericórdia de nós. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém.